Professor Roberto, muito obrigada pela palestra. Excelente. Nós agradecemos muito por essa explanação tão atualizada, né? Não só a nossa realidade do Brasil, como do mundo. E a gente tem algumas perguntas bem interessantes para complementar esse assunto. A primeira é do Ricardo Barbosa, de Goiânia. Ele pergunta, ele fala, na verdade, né, parabeniza pela palestra, e pergunta se os pacientes que foram com MPS, que foram submetidos à terapia gênica, eles continuaram em uso TRE ou não foi mais necessário? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, para vir fazer essa apresentação. Né, realmente é uma satisfação e também é uma oportunidade aí de divulgar mais esses métodos terapêuticos. Em relação a essa pergunta, é uma excelente pergunta, porque, em princípio, por exemplo, essa terapia que nós utilizamos aqui em Porto Alegre, ela é uma terapia dirigida para o sistema nervoso central. Então, teoricamente, o paciente até teria que fazer o uso de uma terapia sistêmica para as outras manifestações da doença, para a hepatosplenomegalia, para as questões respiratórias, questões de articulares. Esse paciente, no caso, ele era um paciente virgem de tratamento, ele não estava recebendo ainda terapia de reposição enzimática, e ele não está recebendo depois da terapia. Não sabemos como ele vai responder, tanto na parte neurológica quanto na parte não neurológica. Mas nos outros pacientes com essa mesma doença, que fizeram o mesmo protocolo, e já estavam em terapia de reposição enzimática, eles continuaram na terapia de reposição enzimática, até se ter uma ideia o quanto a terapia gênica vai impactar também a parte não neurológica. Então, essa é uma, digamos assim, é uma dúvida em relação a como seguir, se com ou sem TRE, mas, idealmente, a terapia gênica deve, assim, substituir a TRE e conseguir manejar, inclusive, as manifestações neurológicas da doença. Mas ainda estamos tateando aí para ver qual é a melhor maneira de tratar. É um assunto muito novo que a gente ainda está aprendendo como é que a gente vai pensar a fazer. A próxima pergunta, na verdade, é minha. É sobre qual que é a perspectiva da terapia gênica para as doenças que não são os erros natos do metabolismo. Se eu tenho assim, uma noção desse panorama atual? Excelente, Rayana, excelente pergunta, porque como eu me concentro muito na parte de erros do metabolismo, eu acabo desviando um pouco a apresentação para esse lado, né? E aí acaba puxando para as mucopolissacaridoses, mas na verdade a terapia gênica ela tem assim um impacto em muitas situações e provavelmente talvez até a parte de metabolismo vai ser uma minoria, né? Aqueles produtos que eu apresentei ali que já estão aprovados, assim, alguns deles são para doenças não metabólicas e, por exemplo, aquela questão do melanoma e a questão da atrofia retiniana, e agora nós temos, por exemplo, para atrofia muscular espinhal, né, que é uma doença neurogenética, né, não metabólica. Então, há muitos protocolos de terapia gênica para doenças que não são metabólicas e também para doenças até nem a gente pode até classificar como não genéticas, algumas formas de câncer, por exemplo, até infecções, né, que podem ser tratadas por terapia gênica. Então, eu acho que é uma técnica que vai se difundir bastante, né? Inclusive agora até na questão das vacinas de Covid, já existem vacinas que são baseadas em princípios associados à terapia gênica, que seria, por exemplo, o uso de mRNA para induzir a formação de anticorpos que vão dar imunidade às pessoas. Então, é uma aplicação muito ampla, né, que vai transcender as doenças metabólicas e também as próprias doenças genéticas. A minha aposta é que essa vai ser a terapia do século, né, vai revolucionar toda a medicina. A próxima pergunta é da Mireille, de Florianópolis. Ela pergunta: o que você acha mais promissor na área das terapias gênicas? Quais as maiores dificuldades em trabalhar com pesquisas com terapia gênica no Brasil? Bom, a terapia gênica ela é muito promissora, ela assim, o que eu acho assim, mais atraente é essa história dela poder ser um tratamento de uma vez só, um tratamento único que resolve aquela situação. Por exemplo, se eu consigo colocar
uma quantidade de vetor no paciente, esse vetor vai entrar num número adequado de células e ficar se expressando o resto da vida do paciente, assim, isso aí é uma coisa muito atraente, né? Porque assim, elimina aquela situação do paciente toda semana fazer uma infusão ou tomar um comprimido todo dia. Então, isso é o que eu acho mais atraente. Mas é uma técnica terapêutica que nós temos que ter muito cuidado do ponto de vista de segurança, né? Porque nós não sabemos, na verdade, o efeito a longo prazo de colocar um vírus com um gene que aquele paciente não tem, né? Se esse gene vai se expressar produzindo um nível muito mais elevado de enzima, será que isso vai ter algum problema no futuro, né? Então tem muitas questões de segurança que nós temos ainda que responder. Mas eu concordo contigo, eu acho que vai ser a terapia do século. Situações. Uma coisa é a terapia tem que estar para poder ser utilizada, né, ela tem que passar em estudos que mostram que ela tem eficácia e que ela tem segurança para ela ser aprovada. Por exemplo, esse estudo que eu mostrei há pouco, que nós fizemos em Porto Alegre, é um estudo fase 1 ainda, um estudo que está é um estudo fase 1-2, na verdade, está recém estudando a segurança e a dose mais adequada. Depois disso, ele vai para um estudo com mais pacientes, e depois disso que ele vai para aprovação. Então tem um caminho. Mas tem alguns produtos que já foram aprovados, né? Eu mostrei ali que na Europa tem 13 produtos aprovados, nos Estados Unidos tem 8. Então já tem alguns. Esses que estão aprovados poderiam ir para a utilização já, mas eles dependem, né, disso são terapias muito caras, né? Até, assim, na verdade, o custo maior nem tanto é o produto em si, mas é todo o custo de desenvolvimento de um projeto desse. São anos e anos de alto investimento, né, para se desenvolver um protocolo que seja viável de ser aprovado, né? Isso tudo, então, reflete num custo caro do produto final, do tratamento, né? Então, ele tem que ser incorporado pelos órgãos de saúde para poder ser administrado aos pacientes, e isso também é um processo que tem que se mostrar que vale a pena esse investimento, né? Então é um processo que não vai ser muito rápido, não, mas eu acho que no fim vai ser vantajoso, né, para os órgãos de saúde ter a possibilidade de resolver aquela situação de uma forma definitiva. Na pergunta anterior, tinha se perguntado quais as dificuldades de se realizar um protocolo de terapia gênica no Brasil. Eu diria que são muitas, nós enfrentamos muitas dificuldades e assim tem coisas de toda ordem assim de segurança. Uma delas, por exemplo, é ter uma sala adequada para se manipular esse material genético, né? Isso aí são pouquíssimos lugares que tem no Brasil uma sala com esses requisitos de segurança para se manipular o material genético. Isso nós vamos ter que ter no futuro nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde, não? Então são várias barreiras, mas é algo que está começando e que pouco a pouco nós vamos começar a incorporar na nossa prática. Muito bem. O futuro é otimista. Uma próxima pergunta é do Jorge Montoya. Não, desculpa, do Domício Antônio Costa Júnior. Ele pergunta: existem alguns autores que incluem o RNA de interferência como terapia gênica. O que você pensa a respeito? Existe uma tendência de apresentação do tema? Eu acho que é uma questão semântica, né? Porque uns dizem que é terapia gênica, outros dizem que não. Na verdade, ele é um pouco diferente da terapia gênica, mas é uma técnica, é uma terapia avançada, né? Mas tem algumas diferenças. Assim como a edição genômica que eu mostrei naquele caso de MPS2, ele também não é exatamente terapia gênica, mas
mas é uma terapia avançada, né? Eu acho que as avançadas do material, elas acabam entrando no mesmo texto aí, Tem alguns autores que colocam a terapia genética como um todo, e aí uma linha dentro dela seria a edição gênica especificamente, né? E aí, nesse caso, entraria o RNA. Daí, então, agora a pergunta do Jorge Montoya. Você considera que o vírus na medula óssea poderia melhorar o nível enzimático do paciente? Bom, muitas terapias gênicas utilizam um sistema bem parecido com o transplante de medula óssea, né? Retiram células do indivíduo, como se fosse um transplante autólogo, né? Retira as células do indivíduo, modifica geneticamente fora do organismo, enquanto isso condiciona o indivíduo para ele receber essas células, que elas possam se nidar adequadamente, e aí elas voltam modificadas. Eu acho que é uma técnica muito promissora, essa espécie de transplante com células do próprio indivíduo modificadas externamente. Acho que é uma das estratégias bem interessantes. Claro, dependendo da doença, ela se aplica ou não, e então é muito dependente, né, da situação, mas para algumas situações ela acho que vai ter um papel bem importante. A próxima pergunta é da Tereza de Ribeirão Preto. Ela pergunta: quais são os principais riscos e potencialidades que enxerga para as técnicas de edição gênica com finalidade terapêutica? Bom, eu acho que os riscos são grandes em termos assim de adição gênica. A gente nunca sabe qual é exatamente o efeito daquele gene transportado por aquele vírus em termos assim de ele, por exemplo, se expressar demasiadamente em relação ao nível fisiológico, se isso vai ter um para-efeito, né? Então, existem alguns riscos embutidos na terapia gênica, né? Já se observaram, por exemplo, em modelos animais, que o vírus adeno-associado pode causar uma inflamação na raiz do neurônio, isso já está cuidado. Então, isso é algo que se usam algumas medidas para prevenir esse tipo de complicação. Recentemente, esse estudo de MPS 3A da Lysogene, ele foi suspenso pelo FDA, porque notaram que ao redor das áreas de injeção do produto havia a formação de um tipo de reação inflamatória, então vamos estudar isso melhor, e aí pararam de administrar. Também outro estudo de miopatia miotubular também foi suspensa por problemas de segurança. Então, há muitos riscos envolvidos e tem que se monitorar bem de perto isso. Mas, assim, acho que superando esses riscos, se tomando os cuidados, vai se avançando e o resultado final tem sido positivo. A terapia gênica vai avançando pouco a pouco e vai superando esses riscos e se mostrando como um tratamento, acima de tudo, um tratamento eficiente, né, e talvez para muitas situações é o único tratamento em que se vislumbra alguma possibilidade de se realmente se manejar a doença de uma maneira adequada. Excelente. Bom, a próxima pergunta é do Vinícius Lima, de Petrolina. Doutor, gostaria de saber se existe alguma sociedade de terapia gênica ou grupo de estudos, e se no Brasil existe alguma pós-graduação ou curso nesta área. Olha, existe Sociedade Internacional de Terapia Gênica, né? No Brasil não tem assim, uma sociedade de terapia gênica, né? E as pessoas que orbitam nessa área acabam transitando pela genética médica, ou pela genética mesmo, ou talvez até pela bioquímica, biologia molecular, e são aí que se desenvolvem mais ou menos as coisas. Agora, em nível internacional, existe sim sociedade de terapia gênica. Não tem que eu saiba pós-graduação em terapia gênica, mas acho que tem vários pesquisadores que estão diretamente trabalhando nisso, né? Então aí teria que procurar um pesquisador que tenha realmente atividade nessa área para fazer essa formação. Ainda acho que o curso é o menos importante, o mais importante é o grupo de pesquisa que a pessoa vai se vincular para seguir nessa área. A próxima pergunta é da Thaís de Castro Martins de Oliveira, de Belo Horizonte. Ela pergunta: qual o desafio de utilizar a terapia gênica reversa como estratégia terapêutica para o câncer? Parabéns pelo evento e palestra fascinante. Olha, a terapia gênica é uma das
ferramentas assim mais promissoras para o tratamento do câncer, né? Porque o câncer, no fundo, ele é uma situação, condição genética, né? Há uma alteração genética que leva à proliferação descontrolada das células, né? E resulta no câncer. Então, existem várias estratégias, né? E eu diria que existem muito mais estratégias até para na área de câncer do que na área de doenças genéticas, utilizando terapia gênica, né? Então, é uma área realmente assim que vai crescer bastante. Eu acredito que no futuro, talvez, a maior parte das terapias para esteja muito nessa área de utilizar mecanismos, estratégias genéticas para se combater. Eu acho muito legal, não só para o câncer, a gente já vê até pesquisa para doenças mais comuns, pressão alta, diabetes, que já tem se investido também nesse sentido, né? A próxima pergunta é da Denise, do Rio de Janeiro. O acesso gratuito à terapia gênica ocorre apenas em estudos clínicos ou já é disponível pelo SUS em alguma área? Obrigada e parabéns pela palestra. Excelente pergunta. No momento, assim, nessas terapias que estão, por exemplo, hoje não tem nenhuma terapia aprovada para mucopolissacaridose, terapia gênica aprovada. Então, para se entrar para receber uma terapia gênica para mucopolissacaridose, só se entrar num protocolo de pesquisa clínica. Então, isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo seria assim. Agora, já existem terapias aprovadas, né? Terapia gênica, assim, estrito senso, no Brasil ainda não está para ser. Estão em fase final de avaliação com a terapia gênica. Já tem essa terapia com RNA para atrofia muscular espinhal, né, que é um tipo de terapia que se aproxima da terapia gênica e que já está aprovada e já está, inclusive, incorporada pelo SUS. Eu acredito que no futuro, na medida que as terapias forem sendo aprovadas pela Anvisa e se demonstrar que elas são efetivas e que podem ser competitivas em termos de custo-efetividade, eu acho que elas vão acabar sendo incorporadas, sim, pelo sistema de saúde. É a minha impressão. E eu acho que com o tempo também os preços vão tender a cair. O Brasil tem que investir bastante nisso. E é uma tipo de terapia que é possível um país desenvolver as suas estratégias, né, se ele investir de uma maneira adequada. Sim, eu acho que à medida que vai entrando as terapias no mercado e que elas vão barateando, vai ficando muito mais fácil incorporar o nosso sistema. A gente tem mais uma pergunta, que é da Isabelle Martins, de Vitória, Espírito Santo. O que você acha da técnica de CRISPR como terapia gênica? Seria melhor do que a terapia com vírus? Eu acho que a tela do professor Guilherme travou. Vai entrar novamente. Pessoal, quem tiver mais perguntas, vai deixando no chat. Vamos aproveitar essa oportunidade para conversar com a pessoa que está à frente das pesquisas de terapia gênica no nosso país. Uma oportunidade ímpar. E vamos falando também quem gostou aí do evento, o que é que você achou dos sorteios, está todo mundo esperando 2021. Se tem alguma sugestão de tema, a gente fica muito feliz com a participação de todo mundo que estiver o dia inteiro junto com a gente. Vou esperar um pouquinho para a pessoa chegando e voltar. E ainda tem mais sorteio hoje, né? Então fiquem aí acompanhando. Já já a gente já vai passar para adiante.
Só um minutinho para a gente tentar ver se ele consegue reconectar. Alô? Opa, Oi. voltou. Eu não sei o que aconteceu. Não, sem problema. Vamos fechar então com a outra pergunta que a gente tem aqui, que é da Isabelle Martins, de Vitória, Espírito Santo. Ela pergunta: o que o senhor acha da técnica de CRISPR como terapia gênica? Ser melhor que terapia com vírus? Olha, o CRISPR, ele é realmente assim, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu nessa área, né? A possibilidade de se tratar um paciente com essa edição genômica, né? E se conseguir fazer com que se colocar o gene de interesse numa região determinada do genoma, no caso, por exemplo, aquele caso de MPS2, ele foi colocado ali na área do gene da albumina, utilizando o promotor da albumina, que é um promotor extremamente ativo e consegue produzir grande quantidade, né, da proteína que o indivíduo precisa. Então, isso foi a técnica, assim, essa estratégia, no caso do paciente com MPS2, acabou não surtindo o efeito desejado, mas é uma questão de protocolo, certamente isso aí vai ser superado e vai se conseguir uma maneira de produzir a quantidade suficiente da enzima. Então, eu acho que é uma técnica muito promissora. Felizmente, é uma técnica que permite que a gente consiga trabalhar em laboratório de uma maneira bastante razoável, que permite que laboratórios brasileiros possam desenvolver esse tipo de pesquisa. Eu acho muito promissora. Nós vamos ter muitas boas notícias aí com essas técnicas de edição genômica, incluindo o CRISPR. Tem outras estratégias também. Eu estava sem som esse tempo todo, desculpa. Queria agradecer não sei o que houve de novo. Queria agradecer a sua participação no nosso evento. Foi muito importante tê-lo como um dos pioneiros na pesquisa de terapia gênica, participando e falando um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre essa realidade que a gente está vivendo hoje. E a gente ficou muito feliz, pessoal, elogiou muito a sua participação. A gente realmente ficou muito honrado. A gente vai seguir agora com o evento com um novo sorteio e com encerramento. Tá bom, deixa eu agradecer então a participação e dizer que existe um grupo de terapia, um centro de terapia gênica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com a Úrsula Mate, o Guilherme Baldo e vários outros aí, que estão fazendo um trabalho muito, muito bonito lá, e eu fico muito feliz de poder trazer parte desse trabalho aqui nesse evento. Sim, a gente fica muito orgulhoso de ter isso aqui no Brasil mesmo. Muito obrigada. Tá bom.